Fala galera, tudo certo com vocês? Guilherme Saraiva na área, estamos aí para mais um conteúdo e para a sala de reunião, porque aqui nós vamos fazer uma aula especial hoje, pessoal. Então, a aula especial merece condições especiais. Hoje nós vamos falar sobre sobredimensionamentos de inversor. Então, essa é uma aula bem importante, bem interessante, por isso que a gente ajeitou o cenário aqui um pouquinho diferente para vocês. Beleza? Trouxe meu quadro aqui para auxiliar, para mostrar para vocês algumas coisas. Pessoal, antes de eu começar a aula, quero agradecer a vocês então por mais uma aula aí que vocês estão comigo. Deixa eu passar alguns avisos gerais, tá? Que é o seguinte, canal do Aprendiz Solar, estamos simultaneamente tanto no YouTube quanto no Aprendiz, então sigam nossas redes, nós estamos gerando muito conteúdo bacana para vocês. Então peço para vocês aí encarecidamente para nos seguir, porque é conteúdo para vocês, é grátis. Pessoal, hoje o nosso assunto é sobredimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Alguns conhecem como oversizing, outros conhecem como clipping, outros conhecem como overload, né? Mas no final das contas é tudo a mesma coisa, né? Então são frases, são gírias que a gente utiliza, que é para fazer um sistema fotovoltaico sobredimensionando o inversor. Então, afinal, o que é um sobredimensionamento de inversores, tá? Vamos lá. O sobredimensionamento de inversor nada mais é do que eu colocar mais potência de placas do que o meu inversor tem de potência nominal. Exemplo. Já vamos começar aqui, ó. Eu não sou de enrolar muito, quem me conhece sabe. Tá? Deixa eu ver se dá para ver meu quadradinho. Dá. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho de placa 7 kW. Tá? Ou seja, 7 kW pico. Só que de inversor eu só tenho 5. Então aqui está o 7, aqui está o 5. Tá? Então o que acontece? O que é o overload, o oversize, o clipping, o sobredimensionamento? É assim, ó. Nasceu o sol, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Meio-dia e meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha produção é assim, tá? Numa onda padrão sol. Aqui, geralmente, é o meio-dia, que é o meu ponto de pico, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um sistema fotovoltaico de 5, no inversor de 5, provavelmente ele vai atingir o pico aqui, tá? Então, eu nunca vou ter mais do que o meu inversor diz. Se meu inversor é um inversor de 5, o meu pico no inversor nunca vai ser mais de 5. Ou seja, o inversor fotovoltaico ele nunca vai converter mais do que 5 kW. Tá? Só que o que acontece? As fábricas nos autorizam a trabalhar com overload. Tá? O que é o overload, o oversize e o clip? Tá? É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? O que é isso? Nos horários que não teria pico aqui, ele acaba atingindo o pico antes, porque eu tenho mais placa, eu tenho mais potência. Então, se eu coloco 5 kW de placa no inversor de 5, provavelmente eu vou atingir esse 5 só no pico. Agora, se eu tenho 7 kW de placa no inversor de 5, eu vou atingir antes do pico. Então vamos dizer que o meu pico aqui é meio-dia. Tá? Quando eu trabalho com overload, eu vou atingir meu pico às 10. Tá? Então, o que acontece? Em vez de eu atingir ao meio-dia, eu atingir às 10. Por quê? Porque eu tenho mais potência, eu tenho mais placa, então eu chego no pico antes. E também vou sair do pico mais tarde. Então, se eu sair do pico aqui a 1, eu vou sair do pico às 2.
e vou produzir mais até o final do dia. Em horários que antes o meu inversor não chegaria no pico. Aqui onde eu estou riscando para vocês, é a energia que eu vou produzir a mais. Tá? Isso é overload. Só que tem um problema. O pico do meu sistema, se o inversor fosse maior, ele continuaria aqui, né? Então, o que acontece? Essa energia, a gente diz que ela foi ceifada, ou seja, ela não aconteceu, porque o meu inversor limitou em 5. Então, isso aqui que eu vou listar em preto para vocês, a gente deixou de produzir. Pois bem, financeiramente é melhor eu perder isso e ganhar isso do que investir num inversor maior. Por isso que no Brasil a gente usa tanto o overload. No Brasil é mais barato tu trabalhar com overload do que tu colocar um inversor maior. É por isso que quando vocês chegam no cliente e o cliente diz, eu vou botar 7 kW no inversor de 6, eu vou botar 6 no inversor de 5, né? Aí tu vai dizer, não, mas eu trabalhei com um inversor de 7 para um sistema de 6. Tu vai perdendo preço. E o cliente não entende isso aqui, tá? Então, pessoal, dica comercial para vocês. Trabalhem no overload que vocês vão ganhar dinheiro. Vocês vão aumentar a conversão de vocês, tá? Isso acontece muito. Eu vejo muitos alunos dizendo, Guilherme, eu fiz o atendimento perfeito, o cara elogiou meu atendimento, falou que foi excelente e eu perdi por R$1.000. Aí tu diz assim, tá, daí eu pergunto para meus alunos, tá, mas e o inversor do concorrente? Nem me fale, o inversor do concorrente era de 5, o meu era de 6, e aí o cara optou por um inversor de 5, claro, o cara gastou R$1.000 a menos, entendeu? O cliente não entende isso aqui é com vocês, tá? Então o que acontece? Acontece muito de vocês chegarem em cliente e perder negócio por causa de preço. Então o principal motivo que se usa o overload no Brasil é porque os sistemas fotovoltaicos eles se tornam mais atrativos na questão custo-benefício. Tá? Então o que acontece? Pratiquem isso aqui que vocês vão ver a conversão de vocês aumentarem. 5 motivos de por que o sistema fica mais barato. Tá? Primeiro, inversor menor. Tá? É mais barato o inversor de 5 de 6, de 5 de 7, de 30 ou de 35, de 50 ou de 60. Tá? Motivo número 1 que se usa overload. Segundo motivo, cabos menores, ou seja, mais baratos. Se eu tenho um inversor menor, minha corrente de injeção é menor. Então, o meu cabo ele é mais fino. Então, ao invés de eu ter que botar um cabo 16, eu ponho um cabo 10. Ao invés de eu botar um cabo 35, eu boto um cabo 25. Ao invés de eu botar um cabo 70, eu ponho um cabo 50. Isso barato acontece. Né? Mesma coisa dos cabos. Tá? O disjuntor fica mais em conta, é menor. Né? E aí puxa para o quarto, que é o que? Padrão de entrada. Tá? O que acontece com o meu padrão de entrada? Vamos supor, isso aconteceu hoje num cliente, tá? Eu fui lá num cliente hoje, ele tinha um disjuntor de 100. Pois bem, o inversor de 75, esse que eu ofereci para ele, injeta 114 amperes, ou seja, tem que botar um C11, um padrão de entrada C11. O que isso quer dizer? 125 amperes, tá? Só que se eu substituir esse inversor de 75 por 2 de 33, em vez de eu injetar 114, eu injeto 80. Tá? Ou seja, 80 é maior ou menor que 100? Menor. Vou precisar mexer no poste do cara, sim ou não? Não. Ou seja, o meu inversor era de 75, eu ia ter que trocar o poste do cliente, entrar com um projeto, podia dar custo global. Tá? Cabo setado de placas, trouxe o disjuntor para 80, não vou ter que poste, não vou ter que investir em nada. Tá?
Quem vai ganhar esse negócio? Eu ou o concorrente que vai gastar 15 mil a mais que eu para entregar um orçamento? Olha só. Então, pessoal, essas coisas elas acontecem no dia a dia, elas são a prática, tá? Trabalhem no overload, tá? Então, 5 motivos principais: inversor menor, cabo menor, disjuntor menor, padrão de entrada menor, e o quinto e o mais importante, em sistemas que ficam no limite da micro para mini geração, se você não trabalhar no overload, você vai perder o negócio, né? Subestações acima de 112,5, que a gente não consegue eliminar a demanda contratada e não consegue ser optante grupo B, tá? Se a pessoa tiver que investir em cabine primária, cara, eu fiz um orçamento essa semana, deu 200 mil reais, tá? Ou seja, inviabiliza o projeto. Ou seja, eu tenho que botar inversor na micro, só que a nominal é 75. O que muda? Aqui, ó, é a mesma coisa. Em vez de 5 eu tenho 75, em vez de 7 eu tenho 130. É o mesmo desenho, é a mesma teoria, por isso que eu digo, eu gosto de matemática, de física, porque é a mesma coisa. Nós estávamos falando de 5 kW, agora nós estamos falando de 75. Eu estava falando de 7, que o sistema chega até 7, aqui chega a 130. Tá? Então o que acontece, pessoal? Trabalhe no overload. Vocês vão usar isso todos os dias, tá? Então tá aí os 5 motivos principais do porquê que a gente usa overload no Brasil. E todos vão para o benefício principal, que é o quê? Custo-benefício, redução de custos, agressividade no mercado. Aí vocês vão me perguntar, tá, Guilherme, o inversor é de 75, tu tá colocando 130. Cara, tu tá sobrecarregando a fábrica, tá? Em alguns casos, é até benéfico para o funcionamento e vida útil de um sistema fotovoltaico eu trabalhar com sobredimensionamento. Então não confundam sobredimensionamento com inversor sobrecarregado, tá? Mas tem uma questão aqui muito importante que vocês têm que respeitar, que aí sim eu estou prejudicando o meu inversor, que é as condições do local, tá? Então, o overload, o sobredimensionamento, ele é autorizado e validado por fábrica, desde que respeite os parâmetros do inversor, tá? Só que o que acontece? O pessoal não instala conforme manual, tá? Então, o que acontece? Inversores tradicionais, tá? Inversores mais comuns, chineses, né, de string, eu consigo colocar, é uma regra geral, tá, pessoal? Alguns são mais, alguns são menos. Mas, no geral, eu consigo botar 30 a 130, tá? Alguns inversores um pouco mais com tecnologia de equipados, por exemplo, e também de string, eu consigo botar até 50 de overload, tá? E aqui eu cito exemplos para vocês. Tem inversores como, por exemplo, o K-Star. Numa regra geral, o K-Star ele trabalha até 30, só que eles estão aumentando isso aqui. Por quê? Porque o concorrente direto deles, que é a Solis, entrega 50, então eles estão vindo para 50 também. Tá? Então, numa regra geral, inversores de string, eles trabalham entre 30% e 50% de overload. Ou seja, se eu tenho inversor de 30, por exemplo, da Solis, eu consigo botar 15 a mais, 50%. Eu consigo botar até 45%. Tá? Em inversores, por exemplo, um inversor de 10 da K-Star, eu consigo colocar até 13%, né? 30%, né? 3 a mais. Então é mais ou menos assim que funciona. Existe o inversor SolarEdge, quem me acompanha sabe que eu sou muito fã dessa tecnologia porque é a melhor, né? Eles estão trabalhando com 70, tá? 75, o inversor de 10 vai a 20, o inversor de 20 vai a 40, tá? Mas a maioria deles é 75, tá? É 75. Então o inversor de 75 vai a 130, tá? Então o que acontece?
Esses são os overload. Aí tu me diz assim, eu estou diminuindo a vida útil? Não, porque eu estou respeitando a garantia. Eu estou respeitando os padrões, quer dizer. E a minha garantia é a mesma. Então eu vou ter a garantia do equipamento, tá? Se vocês não sabem, pessoal, essa é uma informação muito importante, tá? Inversores de string têm uma vida útil de mais ou menos 70.000 horas, tá? 70k horas. O que isso quer dizer? 15 anos, tá? Então essa é a vida útil do equipamento. Eu fazendo overload ou não fazendo, eu sobredimensionando ou não sobredimensionando. Só que o que acontece? O pessoal quer encher o inversor de placa, quer trabalhar sobredimensionado, instala em galpão, instala em caixa d'água fechada sem acesso, sem ventilação, instala em armário, instala em cubículo, né? Encosta na parede, encosta em tubulação. E eu mesmo já fiz isso. É uma prática, só que a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar, né? Então, com o passar do tempo, 100, 200, 500, 1000 obras eu fui aprendendo, 1200, 1400, hoje eu não faço mais, né? Então, o que acontece? O local de instalação é primordial para que tudo opere dentro da normalidade, tá? Se vocês pegarem o manual dos inversores, está lá, eles aguentam trabalhar em locais de até 70 graus, temperatura ambiente, não a temperatura do inversor, menos 20 graus. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que trabalhem no overload, porque vocês vão converter mais negócios, mas respeitem o manual dos equipamentos, local com ventilação, bem arejado, temperatura ambiente boa, 20 graus, 22 graus, 25 graus, entendeu? Não encostar em canto, deixar o espaçamento solicitado para os coolers, quando serem ativados, conseguir jogar esse ar para fora, jogar esse ar para longe. Eu já instalei inversores que estavam com problema de temperatura, eu fui ver, ele estava muito encostado em cima, formava uma bolha de ar quente, né? Então respeitem as laterais, em cima e embaixo, está o inversor corretamente, né? Isso faz toda a diferença. Então é esse tipo de coisa que faz com que a vida útil do equipamento diminua e não o overload, tá? Então isso é bem importante vocês saberem, porque o que acontece, pessoal? Não adianta você não trabalhar no overload. Eu botei 4 kW no inversor de 5 e botei lá num local sem ventilação. Botei lá num forro, né? O que vai acontecer com esse equipamento? Ele vai durar 15 anos? Não vai. Por quê? Porque ele vai sobreaquecer, né? Então, o local tem que estar propício. Aí tu não coloca o overload, mas instala no local errado, né? Daí não adianta. Né? Não adianta você trabalhar com microinversor, quem gosta de microinversor, né? E também os otimizadores de potência, né? Trabalha com microinversor e instala o dissipador de calor virado para cima, né? Não virado para baixo. Aí não adianta, né? Não vou trabalhar no overload para não sobrecarregar o inversor, mas vou instalar em local não adequado, né? Instalação errada. Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Porque assim, ó, vamos lá, se o inversor é de 75, eu estou trabalhando com 110, 115, 120, 130, ele vai ficar mais tempo aqui em máxima, né? Então há uma tendência de que a temperatura interna dele, porque ele foi feito para isso, a garantia dele sustenta isso, né? Porque pensa o seguinte, se a gente trabalhar com 130 no inversor de 75, nós estamos falando de 75% de over, né? Cara, eu vou ficar 50% do meu dia em pico, né? Aqui vai ser às 9 da manhã, ele vai ficar das 9 da manhã até as 3 da tarde em 75, né? Então ele vai estar na potência máxima por mais tempo, ele vai aquecer mais, mas é para isso que ele tem dissipador de calor, por isso que ele tem cooler, por isso que a fábrica valida esse tipo de operação. Ele tá propício para isso.
Agora, ele está encostado numa parede onde o cooler não consegue puxar o ar e jogar para fora, ele não foi feito para trabalhar assim, né? Então cuidem muito isso, né? Uma coisa é não querer trabalhar no overload, beleza? Outra coisa é querer fazer a instalação errada, né? Instalações erradas são mais prejudiciais do que trabalhar com overload, que na verdade o overload, né, repetindo, ele não é prejudicial, né, porque ele tem uma questão de custo-benefício muito mais vantajosa, né? É mais barato eu trabalhar em overload do que eu ter 2 inversores, ou um de 130 ou quase 2 de 75. Então, o investimento de inversor, ele sai de 30 vai a 50. É 20 mil, né? Nesses 20 mil você perdeu o negócio, né? Então, sobre dimensionamentos, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Então é uma prática comum, é uma prática que dá para usar, ela é validada pelos fabricantes, mas respeite o manual do equipamento, né? Porque se você começar a inventar muita moda, daí o negócio não vai funcionar. Então isso aqui tem que fazer com cautela, comece com inversores menores, inversores monofásicos, residenciais, e aí vocês vão subindo de nível, né? Ah, nunca trabalhei com overload, não vai me botar overload no inversor maior, né? E isso funciona muito para a gente escapar da mini geração. Inversor de 75 que vai até 130, inversor de 60 que vai até 90, 100, né? Então é muito importante a gente... O overload, ele é um amigo do integrador. Vocês têm que entender isso. Ele é um suporte, né? Cansei de... Hoje eu fui entregar um orçamento de inversor de 75 para fugir da mini geração. Cheguei lá ganhar. Eu vou ganhar esse orçamento. O inversor de 75, o cara com um de 100, um de 10. Dá 40 kW a mais de inversor. É 20 mil reais, é 30 mil reais. Perdeu. Entendeu? Perdeu. Então cuidem isso, porque é detalhe. É detalhe que vocês deixam de ganhar o negócio, né? Então prestem atenção no overload, usem ele a seu favor e vamos faturar, vamos ser felizes. Então deixa eu pedir para vocês, pessoal, se inscrevam no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Isso é muito importante para mim, muito importante para Aprendi Solar, né? É o que eu sempre digo, nós temos o nosso curso de capacitações, temos, mas é para quem quer acelerar o processo, para quem quer entender mais sobre a tecnologia, ter uma noção básica de como começa na parte comercial. Para quem já é integrador, para quem já trabalha com energia solar, nós temos um vendedor solar, um curso de vendas, de gestão, estratégia, né? um curso top de linha, onde a gente ensina a vender até 500 mil reais por mês. Nossos alunos têm aluno que está fazendo 1 milhão por mês, né? Mas é um curso que ensina a vender até 500 mil por mês, tá? Com estratégia, gestão, metas e objetivos, tudo bem definido, funil comercial desenhado, tá? Então são cursos que é para você acelerar, para você ganhar dinheiro mais rápido. Mas nós temos aqui as nossas mídias para divulgar conteúdos grátis também para vocês. Então se inscrevam no nosso canal aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque isso é muito importante para nós, beleza? Pessoal, vamos para as perguntas, deixa eu ver o que vocês têm para mim. Eu vou começar pelo Instagram. Você considera inversor de 75 com potência máxima de 112,5? Vamos lá, o percentual de perca, ele varia muito de marca de inversor para marca de inversor, tá? Então, essa informação, quem vai te dar é o fabricante, tá? Mas assim, considere em torno de 10%, tá? Que aí vocês não erram nunca, tá? Então, vocês façam isso. Dica, mais uma vez, por isso que eu sou fã. A SolarEdge, quando você trabalha o over no sistema deles, eles já te dão a produção exata. Então, inclusive, eles botam no gráfico quanto de energia foi ceifada. E às vezes chega a 15%, tá, pessoal? Então, de 10% a 15% aí, vocês podem trabalhar com isso. Mas eu indico vocês a trabalharem com softwares ou falarem com os fabricantes, tá? Então é isso. Ou quando vocês usam o sistema da SolarEdge, né, ele já vai te dar o relatório. Aí não tem esse perigo.
Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui, ó. Vamos responder essa aqui também. Em relação a esses concorrentes seus, se eles colocarem 110 kW de inversor, ele não vai ficar na mini geração? Não, não é meus concorrentes, é de todos nós. O mercado trabalha assim. Não sou eu que estou inventando isso aqui, tá? Aí que está o segredo. Se o meu inversor é de 75, o meu pico vai ser o quê? 75. Se meu pico é 75, eu fico na micro ou na mini geração? Micro geração. Eu fiz uma live esses dias sobre trabalhando com subestações, né, demanda contratada. Então eu expliquei bem certinho isso como funciona. Então se você, umas lives atrás, se você olhar, eu explico tintim por tintim. No canal do YouTube também, se você pesquisar lá mini geração, dentro do nosso canal do YouTube, você vai encontrar vários vídeos, micro, mini geração, onde eu explico detalhe por detalhe. Mas, resumindo, se o meu inversor é de 75 e o pico é de 75, isso é o que vale, tá? Ah, mas coloquei 110 de placa, não importa. O que importa é o inversor para a concessionária. Por quê? Porque é o limitador. Ela nunca vai receber 110. Ela vai receber sempre 75. Então, para ela, 110, 120, 130 não importa. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui e aí a gente vai conversando, tá? Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus. Acompanhe a gente nos canais aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Fiz com muito carinho para vocês. Bora vender, que o setor está aquecido. Estamos entrando numa reta de final de ano onde as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Nos encontramos. Até a próxima.